Fala galera, aqui é o Guinalas, trazendo mais um podcast das classes. Um podcast que acontece no meu canal da Twitch, twitch.tv/Guinalas. Os dias não são fixos, tá? A gente vai marcando conforme a disponibilidade da galera. Inclusive, o de hoje nem aconteceu hoje, acabou que aconteceu e estamos aqui, né? Ah, Se quiser saber o cronograma, entrar na minha Twitch, da exclamação podcast, ou no Instagram, tá? Eu tô revivendo o Instagram, na verdade eu tô revivendo, né? Eu tô criando ele agora. Lembrando que o intuito do podcast é apresentar a classe para os novatos e também para os jogadores que já são mais veteranos, que querem conhecer um pouco sobre a classe e tal. Às vezes joga contra a classe, não tem ideia de como essa classe funciona, ele vem aqui e tem uma ideia geral. Hoje a gente vai estar aqui com o nosso querido amigo Okazaki, que se disponibilizou aqui para responder nossas perguntas aqui e apresentar a classe para gente. Se quiser se apresentar aí, seu Okazaki, fica à vontade. E aí, galera, boa noite. Jogo de Musasuke aí. Já faz um tempinho, mano. Eu jogo com ele desde literalmente o primeiro dia do Labs. Caraca, Eu acho que vai dar pra gente trocar uma ideia bacana aí sobre a classe. E é isso. Muito obrigado pelo convite aí, Nas. tamo junto, dá pra ver aí que é um cara que tem experiência aí, mas a gente já sabia, né? Lembrando que as perguntas do podcast, as perguntas do chat, né? Se vocês quiserem mandando aí, eu vou selecionando. No final eu respondo todas. Eu pergunto, na verdade, pro Okazaki para ele responder. Aí vocês me marcam com @guinalas aí, que eu vou anotando aqui no meu bloquinho de notas, tá? Tá, então vamos começar, senhor Okazaki. Bora, Assim, se você bora. fosse descrever o Muso da Sucessão assim, pra pessoa que não conhece, como é que você diria assim? Se puder também mostrar a arma da sucessão dele pra galera aí. Show. Cara, eu acho que, assim, é uma classe. Na verdade, é uma classe bem apelativa, né? Na mesma lógica aí do, do ninja e tal. Uma classe bem samurai, assim. A galera que gosta de anime aí, eu acho que deve ficar. Deve curtir. Mas enfim, é uma classe muito rápida e dano, né? Eu acho que essas são as duas principais características dele. É um assassino mesmo, né? Uhum, E eu acho que é mais ou menos isso. É uma classe bem divertida de jogar. Bom, se não fosse divertido, não ia estar jogando tanto tempo assim também, né? é verdade. Na minha opinião, eu gosto, né? Mano, essa espada com esse efeito azul aí tá insana, né? Essa é a espada da sucessão, é isso? Bem, isso, é a espada da Suki. Se eu bufar Suki, aí fica mais style ainda, fica pegando foguinho. Caraca, pô, errou. Errou mais tarde aí, guys. Confirmado. Mas já levanta a questão aqui, ele tem só uma espada como arma, certo? O E o Ninja. arco, né? Que é a arma secundária. Pode crer. E o Ninja Awakening ele tem 6 armas, então o Ninja Awakening é 6 vezes mais roubado que o Musasu, é isso? Cara, eu acho que é mais ou menos por aí. Zoeiras à parte, inclusive é uma história engraçada que quando eu comecei a jogar BDO há muito, muito tempo atrás, tipo, acho que a primeira experiência foi em, sei lá, 2017, no NA ainda. Uhum, Mas como todo jogador, né, vai e volta, vai e volta. perfeito. É, E quando eu fui escolher classe, eu acho que nem tinha Awakening ainda, eu não sabia que tinha. E eu tava lá na seleção, aí eu vi assim o Musasuke, quer dizer, o Musa pré-Awakening, né? E o Uhum. Ninja pré-Awakening. Eu tava indo entre os dois, mas eu falei, mó espadinha curta do Ninja, né? Mó paia. Aí depois saiu o Awakening, eu tomei um Turn of Watch aí. Pode crer, mano. Talvez essa história aí já se encaixasse na próxima pergunta, eu não sei, vou fazer aqui. Se encaixar, você, enfim. O que te fez jogar com Certo. ela assim, quando você olhou assim e pensou, Foi pô, mais ou menos nessa lógica aí, velho. Tipo, pode na época eu crer. não tinha conhecimento nenhum do jogo, né? Então eu fui pelo que eu achava legal, né? Então eu Aham. olhei assim olhei o Musasuke e falei, bom, o Musa pré-Awakening na época, né? E falei, bom, Uhum. parece uma katana aí, eu gosto normalmente desse estilo de classe, e é isso. Um rapaz puro, né? Não tinha sido corrompido ainda pelo meta. Acho que todo mundo deveria ser assim e pela classe que curte mesmo. Teremos mais sede no Velho. servidor. Então, tipo, eu fiquei um tempo meio desanimado quando saiu justamente essa questão da Awakening. Uhum. Mas eu ainda fiquei nele mais por preguiça, né? Tipo, trocar de classe, ter que aprender do zero. Até porque o Ninja é uma classe que sempre falam que é muito difícil, né? É Então, verdade. eu tinha preguiça. E aí, quando anunciaram a sucessão, foi tipo. Cara, eu literalmente vendi a minha. Eu vendi a minha. Eu tinha uma Dungeon Pen na época, que na época ainda era alguma coisa, né? Eu vendi ela antes de sair a sucessão no Labs, nem, tipo, não tinha nada ainda da sessão, eu vendi ela porque eu sabia que eu ia gostar mais Caraca. da Pre-Awakening, entendeu? E comprei uma Kizarka e fiquei lá esperando sair. Pode crer. Ô, Kazak, só adiantar essa pergunta aqui, porque eu acho que vou fazer muito. O nome da skin dessa sessão, você pode falar pra gente? Deixa eu olhar o nome certinho, mas é o traje da sucessão dele, é Guardião. É Guardião Invernal, isso mesmo. Ah, da É um hora. traje que eu acho bem feio, na verdade. Tipo, ele tem aquele chapéu meio esquisito lá, mas a skin da arma é bem da hora. As skins das armas da Pre-Awakening são muito da hora, né? Uma da sucessão aí, o traje Então, que fica com esse brilho. Normalmente é um exato. brilhinho mais vermelho, esse do Musa ficou muito lindo, velho.
Caraca, velho. Inclusive, a sucessão do Musa, quando saiu no Leves, ela era vermelha. E depois eles trocaram a cor, que me hypou mais ainda, porque eu curto muito azul, assim, as pegadas, tá ligado? Sou Uhum, pode crer. taradão no azul. Tanto que eu faço meme aí que é o Dash azul, porque basicamente eles trocaram a cor do kit inteiro, é tudo azul e branco, né? E o Dash é vermelho ainda, da Pre-Awakening, mas enfim. Pode crer. Da hora. Tá bom, e. Certo, você tava jogando de Awake, né? Você comentou quando antes de ter a pré? Era isso? Antes de sair a sessão, eu jogava de Musaoi. Certo, aí você falou que vendeu tudo antes de chegar porque já sabia que ia gostar mais de sessão. Mas por quê? Por que a sucessão e não a Awakening? Justamente por causa desse negócio que eu escolhi ele por causa da pré, né? Tipo, quando eu vi lá a Aham. katana e tal. E aí, quando saiu a lança, tipo, é da hora e tal, mas não fazia muito meu estilo assim. Por isso que eu Entendi. tava tentado aí até pro ninja, no caso, né? Uhum. Mas aí, quando falaram da sessão, aí eu resolvi continuar e tamo aí. Ah, muito bom, velho. É isso. E agora falando um pouco sobre gameplay, assim, se você fosse pontuar a diferença da gameplay da Awakening pra sucessão, você teria algumas coisas pra falar pra gente? Cara, a Awakening, ela normalmente ela tem um APM mais baixo, então ela é mais tranquila, digamos assim, de jogar. Mas ela perde no dano, né? Justamente eu acho que por causa da velocidade que você caça as skills. As skills do Musa Awakening tem um dano bom e tal, só que a sucessão ela bate muito mais rápido, né? Uhum. E é, ela perde no dano e ela ganha em proteção no geral, assim. Então, acho que a principal diferença é essa. Um é bem mais protegido e o outro ele dá consideravelmente mais dano, assim. Mas os dois ainda tem um dano da hora, né? Uhum. Tá, da hora pra caramba, velho. Então a PM do Associação você acha um pouco maior, né? Interessante. É, isso daí foi uma mudança que veio com o reboot. Antes do reboot, o Musa Sucessão ele tinha um APM até que parecido, eu acho, com o Awakening. Tanto que assim, eles não mudaram quase nada em questão de multiplicador de dano, mas antes ninguém conhecia, antes do reboot, né? Nos 2 anos ali que ficaram, depois que saiu a sessão, quando saiu a sessão o dano tava quebrado. Aí ele tomou um nerf e ficou tipo, 1 ano e pouco, 2 anos aí. Foi uma classe meio esquecida, assim, e ninguém conhecia ele como a classe que mais, tipo, uma das classes que dá mais dano, assim, do jogo, e eles não Uhum. buffaram quase nada de multiplicador. Eles só, tipo, adicionaram muito cancel, a classe ficou umas 3 vezes mais rápida, e aí o dano, tipo, consequentemente acompanhou, né? É verdade. Caramba, interessante, velho. Interessante pra caramba. Tá. Tem separado aqui algumas perguntas antes de partir para pontuação, mas são mais perguntas de Awake, então a gente vai esquipar essas aqui. Não tô muito acostumado a fazer podcast com sucessão, na verdade. É, Se você quiser, tipo, eu consigo comparar as duas. Agora, falar especificamente da Awakening, assim, eu prefiro não me arriscar tanto, sabe? mas nem era pontuar, comparar entre elas, não. Era mais Aham, sobre fluidez de troca, dependência do pré-awakening. São perguntas que não faz sentido mesmo para sucessão. Vamos seguir aqui. sim. Se a gente fosse. Vamos tentar pontuar agora de 1 a 10 aqui, sendo 1, 2, 3 ali no pior cenário e 10 a classe que se sai melhor naquele quesito. Por exemplo, em Certo, complexidade, o 6 sucessão ficaria em 2, 3, que é uma classe bem simples. Já o Ninja ali entre 9 e 10, como nosso amigo Estevão pontuou. certo. A primeira pergunta que eu vou fazer é É, sobre a dificuldade para fazer, assim, 60% do que a classe é capaz de fazer. Jogar medianamente ali. Você acha que é difícil atingir esse ponto com o uso de sucessão comparado com outras classes ou é tranquilo? cara, no geral, eu acho que é tranquilo, porque. Mas, assim, uma coisa que eu acho que eu vou usar em vários momentos aqui do podcast, é que eu acho que a classe, ela é uma classe de extremos, assim, né? Então, tipo, eu acho que ele se destaca muito no dano, e nos outros recursos ele tende a ser mediano ou abaixo da média. Então, ela é uma classe que depende muito desse recurso, e a dificuldade dela, querendo ou não, está impactada por isso. Se você vai para um cenário onde você está conseguindo encaixar muito dano em pé, principalmente, né? O dano no combo também fica mais fácil, né? Porque você consegue combar de Uhum, qualquer jeito ali e matar, certeza. né? Mas o dano em pé, principalmente, quando você está conseguindo aplicar ele, você não precisa de uma gameplay muito elaborada, na minha opinião, para você conseguir ter uma performance legal. Não estou falando de matar o top 1 daquela classe, top 1 da outra classe, mas você consegue desempenhar legal ali, sabe? Uhum, Com entendi. 60%. Então eu daria uma nota, nesse cenário assim, com muito dano, né? Eu daria uma nota 6 em termos de dificuldade, ou 5 nessa faixa aí. Uhum, É, mas se a gente tirar, né, o fator do dano em pé,
que seriam cenários ou por causa de gear, ou porque você tá jogando contra um cara que tá com uma classe muito tanque, ou uma arena de Solari da vida que ele ainda dá muito dano relativamente, mas tipo, o dano em pé não é uma regra, né, do Sim. conteúdo, assim, ele não é o foco, né, aí eu acho que a dificuldade ela muda completamente e beiraria ali, eu acho que uns 8,5, porque e eu acho inclusive que é por isso que você já deve ter percebido também, Guimarães, que é uma classe que divide muita opinião, né? Porque vai gente que fala, Musasuke é uma bosta, quase ninguém joga a classe, aí outros falam, classe muito forte, não sei o quê. E eu Verdade. acho que é justamente por isso, porque ele se baseia muito em um recurso que é o dano. Então, quando esse recurso tá meio que. é, consegue ser meio que anulado por algum fator, né? Tem vários fatores. A classe muda muito, tanto em dificuldade quanto em performance, né? Mas Uhum. aí ficaria nessa faixa. Pô, muito bem explicado aí, velho. E, certo. E pra extrair, assim, o máximo, assim, da classe, assim, comparando a complexidade total dela com outras classes, você colocaria ela quanto, assim, de 1 a 10? Pra extrair o máximo. Eu acho que nesses 8,5 aí que eu falei, tipo. Uhum. Você já tá falando no sentido de mecânica, assim, também, ou em questão de extrair mesmo, de, tipo, desempenhar? Não, só de desempenhar mesmo. Então eu acho que 8,5 é uma nota justa, 8,5, 9, nessa faixa. Por aí mesmo. Acho que foi por Uma aí. classe bem complexa, eu acho que até as pessoas que vêm de fora. Assim, até eu mesmo, assim, quando vejo o Musa jogando, não joguei de Musa, Aham, mas assistindo não parece tão complexa, assim, sinceramente, mas já tinha me sim. falado que era uma classe bem complexa, então é Cara, interessante que então, vendo de fora não parece, né? uma coisa que eu acho que deve dar essa impressão para algumas pessoas é porque a mecânica central do Musasuke ela é a questão de usar skills em cooldown, né? Então isso é até Uhum. bom explicar logo agora, eu acho, porque a classe basicamente ela se baseia toda nisso. É, Você tem um buff, né, que é o buff, é tipo a passiva, na verdade, da paz de espírito, e quando você acerta determinadas skills no oponente, você recebe meio que uma recarga que te permite usar outras skills em cooldown, entendeu? Você consome essa recarga para usar outras skills em cooldown. Da hora. Então, eu não diria que necessariamente ele é muito complexo, mas o APM fica alto porque você basicamente fica resetando os negócios para bater infinitamente, né? Caramba, pode crer. É, Então é mais ou menos nesse sentido. Eu não diria que, tipo, ele é tão complexo, porque, como eu falei, você repete muita coisa. Algumas pessoas que eu já tentei ajudar, assim, no começo tem um pouco de dificuldade, porque tem muitos comandos parecidos. Ele usa muita coisa no mouse. É, Então, às vezes, as pessoas se embaralham, assim, né? Porque depende da ordem que você Uhum. usa a skill, mas é aquilo que eu falei da questão da dificuldade. Quando você tá com dano muito alto, né? Dependendo do que você estiver fazendo, às vezes você comba todo torto ali, você não extrai o tipo, combo mais difícil da classe e já tá fazendo alguma coisa, sabe? Porque não precisa, né? Pode crer, dependendo da É, situação. Nossa, exato. muito bem explicado aí, velho. Tá, e falando agora sobre aquele requisito mecânico, assim, seja muito cancel, seja PM muito alto, mouse movement, essas coisas assim, mais Então, mecânicas, assim, como é que você pontuaria ele? no quesito mecânico, é mais ou menos isso que eu falei. Eu não acho que é super complexo, mas o APM para bater, assim, ele fica relativamente alto. Uhum. Eu já brinquei com outras classes, já brinquei com Ninja, questão de APM, eu acho que na hora que ele tá combando ali, ele consegue se igualar, só que não é tão complexo como eu falei, porque não tem tanta variedade, assim, de comando, de coisa, né, pra se fazer. Aham, pode crer. Ele tem bastante cancel, mas. Cara, quando. Eu tenho uma opinião meio engraçada sobre isso, porque eu acho que quando você começa a cancelar tudo com tudo, os cancéis eles meio que viram coisa normal do kit, sabe? Tipo, Uhum. você começa a Faz fazer, sentido. não cancel específico, você tem que treinar assim. Então eu diria que ele é mediano nesse sentido, e a mobilidade meio que derruba a dificuldade nele nesse sentido, porque a mobilidade, tipo, você tem algumas outras variações, mas no geral você sempre tem a opção, né, de andar com um botão, né, que a galera gosta de falar, que é basicamente o dash do Musa aí. Então, ele tem mobilidade, ele tem um APM alto para bater, mas diferente de um ninja da vida, ele não precisa de um combo de movimentação, por exemplo, né? Só seguro direito e fé, Então, né? eu acho que nota ele ficaria em questão de mecânica uns 7,5, eu acho, equilibrando essas coisas, sabe? Interessante pra caramba, velho. O Kazak é muito bom explicando as coisas também, né, velho? Ele tá quase me convencendo aqui já, velho. Tá bom. Acho que a gente. Tudo bem aqui até esse ponto. Eu vou entrar um pouco no âmbito de PvE agora, tudo bem? A gente Beleza, beleza. extrair um pouco ali da classe. Bom, a galera sabe que não é meu forte, né? Mas eu Não, busquei.
busquei conhecimentos aí também pra Olha isso, confirmar o cara. que eu já sabia e pegar coisas mais pra ajudar aí. Tem até agradecer a galera aqui, eu acabei esquecendo. Olha aqui com o pessoal. Tem o senhor Estevam apareceu aqui, né? Para presenciar, testemunhar aqui as palavras do seu amigo. O senhor Kimi-chan também apareceu. E tem aqui o Olum. Eu acho, Kazaki, olha aqui pra ele. Eu acho que ele tá te farpando. O que você acha aqui? Deixa eu ver aqui, velho. Que isso, cara? Cadê o meu? O meu tá aqui, velho. Tá aqui, ó, também, ó. Dale. Muito bom. Muito obrigado quem veio presencialmente aqui. Ela tá no chat e no YouTube também, mano. Muito obrigado aí por brotar. Tá, vamos seguir pro PvE então, mano. Se você fosse falar na sua classe do PvE Early Game, assim, no quesito de dificuldade, você acha que é difícil desempenhar esse farm no PvE Early Game com musas? Não, é Pra bem falar. tranquilo. É bem tranquilo porque no early game a principal coisa que você vai fazer assim é movimentação, né? Você dá É. meio que uma skill só nos mobs. Então, movimentação de um botão, enfim, né? Você só fica andando e dá uma skill no mob ali e é isso. Uhum. Então, quesito de dificuldade assim, você acha que é bem fácil, né? Bem fácil, tipo, sei lá, E. um 3. Bem fácil. Aí sim. E no quesito de eficiência, você acha que ele consegue ser eficiente com as top classes ou ele fica um pouco abaixo? Cara, eu acho que seguindo o parâmetro ali de um Zerkesuke, né? Eu não sei como é que tá a Aham. Valk agora, mas a Valk Awakening tava muito boa, né, nesse sentido. Eu acho que ele fica um pouquinho abaixo em questão de lixinho, porque o Musashi ele não consegue grindar na velocidade máxima dele por causa da estamina. Melhorou com as últimas mudanças, mas se Uhum. você ficar grindando muito rápido, você não tem a estamina infinita ali para ficar manter o ritmo sempre, sabe? Então às vezes vai dar uma caída assim, Entendi. mas ele seria uma nota 9 ali, eu acho, sabe? 9, tranquilo. Muito bom, né? Como esperado. É, muito bom, muito bom. E partindo agora pro âmbito mid-game ali, você acha que fica um pouco mais complicado de grindar com ele, assim, no quesito de dificuldade? Entenda a mid-game como os spots ali de Akiman, Istra, até no máximo Orcs ali. Cara, eu acho que depende um pouco da guia do cara, porque dependendo da guia, o cara tá grindando mid-game como se fosse early quase já, né? Mas tipo, É verdade. Mas é, sei lá, o cara ali tá pouco guia, no mais, por nível, né, do exemplo, mid-game mesmo. 261 ali em Istra, em Akiman, por aí, mais ou menos, sabe? Eu acho que já aumenta um pouco a dificuldade, porque é aquilo que eu falei, né? Até na questão do APM lá, da mecânica. A movimentação é muito fácil, mas quanto mais você tem que bater, o APM ele vai aumentando, entendeu? Então, tipo, no PvE segue mais ou menos essa lógica. Uhum. Se o cara tiver ali num nível que não seja muito acima do spot, ele vai ter que começar a combar mais os mobs e tal, ele é, não vai ficar só dando dash e uma skill e dash uma skill. Então, eu acho que já aumenta um pouco a dificuldade. Predictive. É, e ele já, tipo, fica um pouco intenso, na verdade, né? Que seguindo a lógica do endgame, aí você começa a spamar skill que nem um maluco, sabe? Então eu acho que vai Uhum. aumentando gradualmente. Como deveria ser com todas as classes, né? Faria sentido assim. Isso Exato, assim, pode crer. exato. Interessante pra caramba. Mas aí, pra desempenhar, você acha que você colocaria quanto em eficiência no mid-game? O cara que tá dando ali, dedicado ali, tá se esforçando. Uh, Cara, pelo que eu dei uma olhada, assim. Então, só mencionar um negócio antes. Eu fui falar até com o pessoal do NA, então, se quiserem dar uma olhada no canal do YouTube dele, só pra pegar a informação também, né, pra, Não, pra ver. tranquilo. Se quiser deixar o link E depois então no meu tem o Discord, eu coloco lá. Sonu, que é SOONUH, que é um musa lá do NA, e tem o Forest Hunter. Os dois têm canal no YouTube. Eu acho que o Uhum. Forest não é muito ativo. Eles estão bem na Solari aí também. São as principais referências, eu acho, lá do NA. E, enfim, a gente tava indo nessa questão de mid-game, mais ou menos isso, ele consegue fazer um listinho muito bom, o APM vai ficando meio alto já, e eu acho que uma nota 8,5 ali tá tranquilo, sabe, em questão de listinho. Uhum. Pra galera que quiser os links dos canais, eu vou tentar colocar na descrição do vídeo, tá? No YouTube, já que a Beleza, gente eu não te tem em mando mãos depois. agora, a gente coloca lá. Isso. Muito obrigado aí, seu Kazak. E tá, fica um pouco mais difícil, mas ainda performa muito bem, né? Interessante. Performa muito bem. Em questão de listinho, ele consegue extrair muito, porque é aquela questão de resetar o cooldown da skill, sabe? Não Aham, é super complexo, mas o APM fica alto porque você não para de bater, e também é por isso que ele faz muito listinho, né? Porque ele fica batendo sem aham. parar infinitamente. E o problema da estamina que você mencionou não tem mais, né? Nesses pods assim, já que você para um pouco pra bater, fica bem melhor, né? Exato. Na verdade, tipo, ele ainda tinha alguns problemas às vezes, porque
essa passiva que eu te mencionei, quando você usa a skill em cooldown, que você consome ela, Uhum. ele usa estamina pra bater, entendeu? As skills que Ah, você reseta o cooldown, elas consomem estamina. E interessante. boa parte das skills que você usa pra pegar o buff, né, pra pegar a recarga, elas também consomem. Então ele usa uma estamina considerável pra bater, mas com as últimas mudanças dá pra você controlar um nível decente, assim, sabe? Da hora. Muito bem explicado aí. Tá, e agora partindo pro âmbito do endgame, assim, mano, em questão de dificuldade, você acha que fica comparável a que classe, assim? Qual nota você daria pra ele? Em questão de dificuldade, eu acho que eu vou manter nessa faixa. Cara, eu acho que de uns 9, porque aí de fato a PM começa a ficar muito alto, né? E você fica batendo. Não, mais uma vez, não por complexidade, mas sim por cansaço, mais eu acho, Aham, sabe? pode E crer. você fica. Eu, por exemplo, não grindaria de Musazuki. Se eu fosse o cara que grindasse, eu ia pegar uma classe mais tranquila, porque diferente de, sei lá, uns 2 anos atrás, acho que foi mais ou menos nessa época, que, né, que ele tava meta, que a galera tava linkando até assim pra PvE, né? Uhum, É, nessa época, ele fazia, tipo, um dos maiores listinhos disparados. Hoje ele ainda faz um listinho bom, mas não é um listinho que, na minha opinião, justifica pra você, tipo, linkar como se fosse pra grindar como se fosse uma classe meta, sabe? uhum. Porque ele é meio cansativo. Então, se tem uma classe que grinda mais fácil e faz mais listinho, eu acho que é melhor, né, nesse sentido. Pra galera do podcast entender bem o que o Kazak tá querendo falar, tá querendo dizer que o Musa ainda é muito bem, o problema é os outros bonecos aí que estão muito roubados, mas é isso. Mas eu não ligo pra PvE, não. Por mim, pode nerfar o PvE do Musashi. Mas PvE aí da classe, velho. Pode Falou. crer. Você consegue, falando ainda sobre endgame, você consegue pontuar o spot que você acha melhor pra ele assim? Seja GIF, Então, seja Quint, pelo que eu troquei Rex. ideia com os caras, eles, assim, não especificaram muito spot, falaram que eles conseguem tirar um lixinho ali, nota, em questão de lixinho, né, uma nota 8,5, 9, tranquilo, Aham. e eles falaram, assim, de Rex, Giffin, foram os dois que eles mais mencionaram, assim, mas eu acredito que ele consiga ir bem na maioria, sabe? Porque é aquilo, Uhum. ele não tem muito essa. Ele nunca teve muita skill de agro boa, o negócio dele foi sempre. Acho que como o Striker Suki talvez seja. O Entendi. negócio dele foi sempre de ficar batendo infinito, sabe? E é Aham. isso. Pô, que gameplay interessante, velho. Eu fiquei um pouco interessado, Kazak. Tá bom, vamos continuar aqui, Arregou. velho. Oi, você falou uma coisa, perdão? Vou fazer você dar reroll até o final do podcast. Os caras falaram que o Kazak só ia chorar aqui, por enquanto. Tá, vamos continuar aqui Ah, o sobre. PVP tá chegando, relaxa. Eita! E falando sobre sustain de vida, assim, você falaria no PV, você acha que ele vai bem ou como é que é? Cara, no sustain de vida, ele não tem muito. O Musa Awakening, questão de comparativo, ele tem mais, ele tem bastante skill ali Uhum, que você vai batendo e vai curando. O Musazuki, ele não tem muito. Ele tem uma skill que é desprotegida, que precisa hitar lá, que deve subir uns 400 de HP, mais ou menos nessa faixa. E tem a Raban, que tem um cooldown. Deixa eu só confirmar aqui qual é o cooldown. tá. Tem um cooldown meio alto também, que é 20 segundos, que recupera 450 de HP também. Sim, não é muita coisa, sabe? Eu acho. Pelos cooldowns. A outra skill que recupera, que eu falei, ela tem. ah, ela tem 20 segundos de cooldown também. Então não é uma Uhum, coisa que você tá enchendo toda hora, sabe? Se é você não tiver verdade. muita DP, eu recomendo levar a pote. Interessante. E a questão da mana, assim, você tem alguma informação pra falar pra gente? Porque nem sempre as pessoas têm que. Às vezes a pessoa sempre lidou com pote finita e acaba nem sabendo. E se você tiver alguma coisa pra falar pra gente sobre Então, isso? a mana. Eu recomendo grindar com pote pra você ter eficiência máxima. Porque senão você vai ter que ficar se preocupando com recuperar às vezes, sabe? Uhum, Ele tem algumas skills que você vai batendo e vai recuperando. Ele tem, obviamente, o ataque básico, eu acho que quase todas as classes, né? Se bater, você recupera a mana, mas uhum, tipo. É uma coisa que vai, acho que, reduzir um pouco a velocidade, que é o ponto mais forte dele para quando ele tá grindando, assim, né? com certeza. Então. E ele consome. Ele recupera um pouco, mas ele consome muito também. Então eu também acho que pote é necessário, assim, sabe? Nesse sentido. Interessante. Tá, então acho que com isso a gente encerra aqui sobre o PvE. Acho que foi muito bem explicado até. Até buscou fontes externas aí. Cara, Porque senão passa esforçado. vergonha aqui, né? Muito bom, muito bom. Então agora vamos entrar aqui na sua casa, aqui, no âmbito mais de PVP, tá bom? Bora, bora, bora. Você fosse definir a role da sua classe, entre aspas, assim. A gente sabe que no BDO não tem essas funções bem definidas, mas se você fosse definir, você colocaria ela como assassino, como suporte,
Como uma classe de engage, uma classe de pre-engage, uma frontline, um assassino? Como é que você Cara, eu classificaria acho que ele? é, eu acho que é assassino mesmo. Questão de massivo, assim, é um assassino barra flanco, né? Uhum, Flanco que eu falo é aquele flanco de ficar, tipo, nas beiradas do bolo, assim, pegando uns caras que sai, tipo, andando perdido, assim, né, da galera. entendi. É, porque a questão do Muzasuke é muito. No massivo, assim, talvez a gente entre um pouco mais pra frente, mas é que ele consegue reposicionar muito fácil, né? Porque o Dash é uma ferramenta de reposicionamento muito forte. Então, Uhum. tipo, você consegue escolher muito bem com quem você vai lutar, com quem compensa lutar e com quem não compensa, né? Então você fica nessa gameplay meio rato, assim, pegando os caras de costa mesmo, e aí é nessa parada aí. Da hora. Você falou muito do Dash. Você pode mostrar uns Dash aí pra gente aqui, nesse espacinho, só pra galera que não conhece, às vezes quiser ver aí. O dash do Muzasuke é basicamente isso aqui, né? Que é do Musa no geral, na verdade, que é Uhum. basicamente um dash sem cooldown e SA. É uma movimentação. Quando a classe saiu, né? Era pra ser tipo a classe com mobilidade do jogo, mas hoje eu acho que ele ainda se destaca pela facilidade e a proteção que ele tem na mobilidade, né? Tem algumas Uhum. outras aí, tipo Zerkesuke, né? Que eu não vou nem falar nada, mas tudo bem. Ele consegue conectar um com o outro sem problema, né? Só segurar o direito. Exato, só segurar. É que eu tô dando devagar, senão eu vou pra China aqui, né? Mas. Aham. Nessa Muito da pegada aí. hora, velho. Pode crer. Tá aí, guys. Easy Movimentation. Tá, então vamos começar É. aqui. E no cenário X1, assim, você pontuaria ele como? De uma nova, assim, comparando com outras classes. Você acha que ele vai bem nesse cenário? Eu acho que ele peca um pouco. Entenda Cara, X1 o numa arena X. limpa, assim, sem obstáculos, você e o cara, tá ligado? Sim, sim. No X1 a gente volta para aquela questão que eu falei da dualidade do Muzasuke com muito dano em pé e sem o dano, sabe? Uhum. Então, em cenário que você estiver conseguindo colocar muita pressão assim com dano em pé, eu acho que ele fica decente, fica bom assim. É, Mas quando ele perde esse dano, ele. Seja porque, por exemplo, uma build Eva. É, Muitas vezes as pessoas. Ele é uma classe que consegue no combo, com certeza, matar a Build Eva com muita tranquilidade, sabe? Aham. Mas às vezes a Build Eva ela é suficiente pra fazer você não ter pressão de dano em pé, É sabe? verdade, caramba. Então, isso daí é uma coisa que impacta muito, porque eu acredito que quando o Muzasuke ele depende, tipo, muito assim do CC pra encaixar, ele fica na maioria, em desvantagem na maioria dos matchups, sabe? Uhum. Então, tem essas duas fases assim da classe. No geral, eu diria que, tipo, com muito dano em pé, ele bate uma nota, tipo, 8, 7,5, 8, tranquilamente. E Uhum. sem o dano, aí ele já pode cair pra, tipo, um 5, 6. Então, acho que um 7 é uma nota meio termo aí, né? Tranquilo, muito bem explicado. E, certo, você comentou aí da dificuldade dele quando o dano não entra, mas você acha que tipo de classe causa mais dificuldade pra ele? Tem umas classes com muito iframe, tipo o Sokka, Tama, DK, umas classes com slow, umas classes com Cara, grab, classe de escudo. quando o dano não entra, honestamente, pode ser um jogo de choro, mas eu acho que a maior parte da chance você tá em desvantagem, tá ligado? Aham, Porque sem a pressão do dano em pé, né? Porque, cara, a questão do kit de CC, ele tem C6 rápidos, né? Então você tá jogando contra seres humanos, você sempre consegue surpreender, né, a é pessoa. verdade. Mas, na minha opinião, ele tem um kit de CC abaixo da média, porque você não tem acesso às ferramentas mais fortes em termos de CC, que seria, obviamente, o Grab. Sem ser o grab, você não tem block jump, como a maioria das classes sem grab até tem, né? E até classe Uhum, com grab tem. Você não tem aquelas fura-guarda, tipo, full ignorante, né? Que você passa direto pelo maluco e é isso. aham. Então, tipo, quase todos os CCs do Musasuke, você de fato precisa ir para as costas, precisa fazer movimentação de câmera. O Estocada Cega, não sei se vocês conhecem, Lados, é um dos CCs, tipo, O, que eu mais gosto, assim, o porque ele é um Crowley, CC muito estiloso. Ah, o ele Crowley me falou, né? mostrou e eu achei muito da hora essa skill. Pode mostrar pra gente aí de novo? Então, é basicamente só uma estocadinha pra frente, mas eu não sei se deu pra ver na live que no finalzinho eu girei a espada pro lado. Hum, Ó, vou tentar fazer de novo. Perceba que eu vou dar o dash pra uma direção e a espada ela vai bater pra outra. Eita, calma que agora eu ah, errei. Não é isso não. Mas basicamente você precisa de um. Viu que a pode espada crer. bateu pra trás agora? Você precisa de um movimento de câmera pra, tipo, você olhar pra frente na hora que você vai passar pelo cara e olhar pra trás na hora que a skill vai bater, entendeu? Uhum. Então, é sempre nessa lógica, ele não tem nenhuma. Ele não tem as ferramentas mais
fortes barra ignorantes, digamos assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, ele é um kit CC muito arriscado. A questão que eu sempre falo, né, que é a questão do CC em SA, né? Tipo, eu não vou falar, não tem nenhum CC em SA, senão a galera vai pegar no meu pé, né? Mas, basicamente, o CC em SA dele é o 100%, que também não é nada demais, Uhum. e a Lâmina de Tigre, né? Que, pra quem não sabe, é um buff que o Musashi, que o Musa Awakening também consegue utilizar. E você fica meio que em SA. Ele tem 3 minutos. Deixa eu confirmar. Isso. Não, ele tem 2 minutos e meio de cooldown. E você fica em SA durante 30 segundos, só que você perde acesso a quase todas as ferramentas do kit. Não é igual um buff tipo da nova, assim, sabe? Ou do Sage, por exemplo, Sage Suki, né? Você perde acesso ao kit inteiro. As skills elas mudam completamente. As skills de lá são meio que desatualizadas, assim, elas não dão dano. Ah, é? Mas você tem Caraca. o CC em SA aí. Então, basicamente, ele, comparado com as outras classes, eu acho que hoje em dia quase todas, se não todas, tirando ele, tem um CC em SA ali com pelo menos 6, 7, 8, 10, 15 segundos de cooldown, que seja, sabe? Então você tá Uhum. sempre se arriscando em Entendi. questão de dar engage. O mais protegido seria a guarda frontal, que é uma proteção boa, mas ainda assim você tá vulnerável, principalmente com esses CCs que eu falei, né? De block jump, Uhum. esse tipo de coisa. É complicado mesmo. Só voltando um pouco na questão do dano, ainda falando sobre o X1, você comentou que Aham. os dois cenários lá, do dano entrar e do dano entrar, você acha que um cenário equalizado ali, você tem 730 de GS e o cara também ali, você acha que o dano consegue entrar, por exemplo? Você sabe que o cara é DR e você tem AP, o dano entra bem? Entra. Então, tipo, pra o cara tancar, ou ele vai estar fazendo uma build mesmo, tipo, muito tanque e normalmente vai estar dando overgear, sabe? Uhum. Quando eu falo de cenários que ele não dê muito dano em pé, é mais de cenários específicos, assim como é o Solari da vida, que, tipo, não tem ali o que você fazer, sabe? Mas em Uhum. questão de guia, ele é uma classe que dá dano tranquilamente. Vai ser só ou uma build muito específica, muito tanque. Enfim, ele bate tranquilo, sabe? Não, não, ficou muito bem explicado. Tá, então vamos continuar aqui com as perguntinhas aqui. No capado, você chegou a fazer alguns capados com ele? Tem algumas informações para dar pra gente? T1, T2, T3? Quando eu falo T1, T2, T3, eu falo do sistema antigo ainda, que a gente não se atualizou ainda. Você acha que aqueles caps de AP ali encaixa bem pra ele? E os de defesa fazem ele É, tomar muito dano, pouco dano? O que é que você acha dele? Então, eu já testei. O T1 faz um tempo que eu não testo, mas no Uhum. geral ele sempre deu bastante dano no capado. O que acontece às vezes é que, dependendo do cap, aqueles caps que são mais papéis normalmente, né? Aham, Tem muita classe ranged, né? Então você tem que verdade. tomar um pouco de cuidado com isso, porque ele também não é uma classe, né, que tem um acesso a iframe muito grande. Acho que a gente pode até explicar, né, a questão dos iframes dele agora. Pode sim, pode sim. De iframe, ele basicamente tem o dash, que é 3 segundos de cooldown. Aí você pensa, 3 segundos de cooldown, muito. Só que para pensar que o Musa, ele literalmente usa o dash pra tudo, tá ligado? Ele usa o dash Aham. pra se movimentar, pra cancelar a skill. Então é um cooldown que você não consegue controlar muito, sabe? Se você ficar parado de Musa, você meio que vai, ou você vai morrer em pé, ou você vai tomar um grab. Então é um cooldown que você sempre tá usando, que é um pouco difícil de você conseguir cadenciar, sabe? E fora esse, ele tem um iframe que eles fizeram uma mudança interessante até agora, que é 8 segundos de cooldown, e é esse iframe aqui da flash. Peraí que eu acho que eu tô sem o meu arco equipado. Pronto. Ele tem esse iframe aqui que é o iframe da flechada, Uhum. que antes ele tinha um gap no final, então era 12 segundos, tinha gap no começo, no final, e agora o final, em vez de ser gapado, é SA. Não é tipo nem iframe, é a skill inteira, mas pelo menos você não toma um CC seco ali, né? E ele não dá CC também, tá? A flechada não. Ele só dá uma flechada de enfeite aqui mesmo. Ah, não dá CC? Não, não, não. Ah, da hora. Aquele Quando eu vi a iframe aqui. mudança, eu falei CC em SA, rapaziada. Vamos, aí quando eu olhei depois. Não dá. O que você comentou do iframe ali é bem verdade. A gente sabe que a movimentação do Musa ela depende dos dashes e você não vai conseguir controlar. Mano, não é um iframe que você consegue guardar e usar no momento específico. Vai calhar de vez em quando você conseguir ali, né? Mas, no geral, Exato. complicado. Tipo,
pra sair de grab, normalmente de Musa, o que você faz é espaçamento, né? Tipo, você tenta sair do range do grab e Uhum. não da iframe. Agora, a gente talvez entre mais pra frente, alguns grab ranges eles se tornam difíceis justamente porque essa opção de espaçar não é tão viável assim, né? Então você acaba tendo que baitar ele com kit de iframe meio limitado, sabe? Verdade. É, falando um pouco de Solari agora, no cenário da Solari, até abrir aqui a Aham. página, a gente vê aqui que você acabou com 2.200 pontos, bastante ponto aí. É, eu dei uma Inclusive, dropada aí no final, eu tava um pouco tiltado, acontece. Mas se a gente for mas comparar com os outros musas sessões aqui, mano, mais perto de você tem 1.700, é uma diferença assim gritante mesmo, né? E ainda mais o win rate dele tá maior com outra classe, não com o Musa. Então, a primeira pergunta que eu te faço é: por que você acha essa discrepância? Você acha que a classe é tão difícil de jogar ou você acha que tem poucas pessoas empenhadas em aprender mesmo? cara, eu acho que entra justamente naquela questão que a gente falou do dano em pé. Quando o dano em pé não é o foco, assim, tipo, na Solar, óbvio que tem momentos ali que você consegue pressionar, né? Às vezes o cara graba, por exemplo, um Aham. Berserker for AP, graba o amiguinho, fica segurando, você fica macetando ele ali, né? Mas, tipo, o... no geral, não é o foco, não é a coisa que vai decidir no conteúdo. E na Solari tem duas coisas que definem, na minha opinião, que é o potencial de CC e o dano. Ele é excelente para o Uhum. dano, mas como eu falei, ele peca tanto por não ter grab, mas até o kit de CC em si, na minha opinião, é inferior. Se a gente for comparar, por exemplo, com a classe sem grab também, uma DK Suki. Uhum. É, ela consegue. Ela tem CCs, ela tem um dano semelhante ao Musasuki e ela tem um kit de CC muito mais protegido, ela fica usando CC em SA toda hora, e isso faz também com que ela pressione muito mais, porque ela fica sem medo de tomar CC, sabe? Ela fica indo pra cima que nem uma doida e fica spamando, spamando, e é isso. Tem outro Aqui você ponto, tem que medir muito. Oi. tem outro ponto ainda que a DK ela consegue ficar bem mais protegida. Pelo menos ao meu ver, sim, é muito mais difícil encaixar o dano na É, DK do que no Musa, né? Isso pesa porque a bastante. DK tem mais acesso aos iframes também, né? É. E aí, enfim, tipo, é justamente essa questão. Porque como a gente tá falando de um modo que é solo kill, né? É um Uhum. modo que você não escolhe a sua comp, você não escolhe o seu time. Então você precisa de um pouco de sorte, e na minha opinião, as classes que elas mais sobressaem são as classes que elas. Que são mais fáceis, talvez, de subir de elo na Solari, são as classes que conseguem equilibrar mais esses dois recursos, tanto de dar CC quanto, ou de grabar, né? Tanto de dar dano. Porque Uhum. aí você depende menos da comp, né? Você tem tipo, uma chance decente, ainda não é fácil carregar com nenhuma classe, mas você tem uma chance decente de carregar, sabe? É verdade. Tá, então. É... Vai falar. Oi. Não, você ia falar alguma Tipo, coisa? em questão de Solari, tipo, eu acho que até pra galera que quer jogar com ele e testar, eu diria que ele tem meio que três planos de jogo, assim, na Solari. O primeiro plano é você, tipo, você tem que, e você tem que ir trocando entre eles. Se você percebe que o seu time tá, você pegou um time que, seja por classe ou por habilidade mesmo, ele é superior ao outro em questão de CC, né? Então você vai ficar o mais safe possível, você só vai ficar pronto para quando os caras do seu time gravar, você, né, explodir ele, que é a Uhum. sua função principal. Eu acho que daria até para classificar ele nesse sentido, talvez como uma função de suporte de dano, sabe? Assim, tipo, dano, Caramba, dano e é isso. da hora. É, e na segunda estratégia, digamos assim, é quando você percebe que tá meio equilibrado ali, seu time não tá conseguindo fazer muita coisa, o outro também não tá. Aí você fica tentando. E a função que você vai fazer maior parte do tempo, né? Porque é difícil, é mais provável que você pegue uma partida mais equilibrada do que uma partida, tipo, completamente stomp pra um lado ou pro outro, né? É verdade. É, e você vai ficar fazendo essa função de, tipo, vai. Entra e sai, tipo, fica tentando dar umas flechadas, fica atrapalhando os caras, fazendo essa função chata mesmo, né? De irritar. Pra tentar aumentar a chance do seu time conseguir o CC, mas você ainda não se arrisca muito. Uhum. E o seu foco ainda é fazer o papel de dano. E por último, que seria, tipo, o mais arriscado e o Cenário menos ruim, viável, né? só que também é o que decide se você vai subir ou não, na minha opinião. Porque é você carregar, basicamente, tentar carregar, porque é o que você vai ganhar as partidas que era pra você perder, entendeu? Você Aham. vai, tipo. Você vai tentar fazer o papel de CC, mesmo que seja arriscado, porque você já percebeu que, tipo, meu time não vai conseguir prevalecer nessa função sozinho. Então, eu vou pro tudo ou nada aqui, tá ligado? Se você, de 10 partidas que era pra tu perder desse jeito, tu conseguir ganhar duas, e nas outras que você consegue desempenhar melhor, né, com a classe em si, você conseguir garantir ela, você já tá subindo, sabe? É verdade. Pô, literalmente uma aula de musicalização na Solari aí pra galera. É,
Só ficou faltando agora essa da sua nota aí. No geral, assim, como é que você pontuaria ele comparando com outras classes? Então, na Solari eu pontuo ele como uma nota 8, eu acho que é muito forte mesmo, mas ele não consegue chegar no 9, no 10, porque não é uma classe que, na minha opinião, é natural para ela carregar por causa dessa parte do CC mesmo, entendeu? Tipo, é uma classe que você tem que. Ainda é possível, porque vamos pegar um exemplo, sei lá, de uma classe que realmente não desse dano nenhum, mas tivesse um kit de CC bom, que a gente quase não tem muito no nosso servidor, mas eu acho que uma Mystic Awakening talvez seja assim, sabe? Uhum. A Mystic Awakening, se ela realmente não der dano, como eu penso que ela não dá, ela pode gravar o cara quantas vezes que for, ela não vai dar sorte de dar dano, ela vai depender do time sempre. Eu, Uhum. mesmo com o meu kit de CC ruim, se eu der sorte, entre aspas, de pegar o cara, eu vou explodir ele, entendeu? Então ainda existe essa possibilidade, só não é tipo uma coisa muito. É uma coisa difícil de fazer, tá ligado? Uhum. Isso já até entra um pouco na próxima pergunta aqui, que é sobre combo kill no Solar. Você acha que é tranquilo eliminar um alvo se você encaixou ali sozinho, tá você e o cara no cenário Tipo, é uma hipotético? das melhores classes pra isso, com certeza. Eu acho que. Eu não sei se ele é a classe que dá mais dano. Eu já troquei ideia com os caras, tipo, até o James, né, com a referência do nosso servidor, ele falou que Uhum. achava que a Dracania Wake dava mais dano. Mas, tipo, ele é uma das classes que dá mais dano, e eu acho que dessa categoria de classe, talvez ele seja a classe que é mais focada só nisso, entendeu? Entendi. Tipo, eu acho que esse é o papel dele, e fazer qualquer coisa fora disso é um pouco mais difícil do que nas outras, sabe? Uhum. Quanto de registro você tá, Kazak? Deixa eu ver aqui. Eu tô com 133. Tá, deixa eu colocar a mão na PT aqui. Quer que eu mostre o 100 ou 200? Já já a gente vai mostrar os dois. Tá, vamos continuar Ah, aqui beleza. com as perguntas. 204. 244. Tranquilo. Vamos continuar aí com as perguntas. Sobre scaling de GS agora, se você acha que ele escala bem assim, porque a gente sabe que, por exemplo, no Série Tuvala, tem umas classes, mano, que são muito, muito fortes, parece que quanto mais GS você vai colocando, a gente sabe que a classe vai ficando mais forte, claro, ali no PV, nitidamente, mas parece que outras classes vão se sobressaindo mais do que outras. Queria saber o que você acha do Musa nesse aspecto, assim. Cara, eu acho que ela escala bem, mas tipo, uma observação interessante é que eu já testei, assim, nunca tive muita guia completa, mas já testei mais AP, menos AP. E, Uhum. tipo, na faixa ali do 301, 305, 309 de PA, eu acho que o dano ele já tá tão alto que mesmo ele não carecendo, por exemplo, de precisão, eu acho que compensa você começar a focar um pouco em outras coisas, sabe? Você manter o Uhum. PA ali e você focar, e não ir pra, tipo, 330 de AP e é isso, né? Interessante. Porque, é, então, nessa faixa de AP, eu seguiria duas estratégias. Ou, se eu quisesse full dano mesmo, eu iria pra começar a colocar algumas coisas de precisão ali e subir o AP mais devagar. Uhum. Ou eu iria manter o AP e começar uma build mais híbrida, assim, de evasão, entendeu? Que também funciona bem com a classe. Interessante. Tá, isso já conecta bastante com a próxima pergunta, que seria sobre Evasion mesmo, assim, se ele consegue bater bem, você já disse que sim, mas se conseguir dar um número médio, assim, de quanto de precisão você acha que é suficiente para matar um alvo com Cara, 1.200 de provavelmente tá no evasão, nível da. 1.250? Cara, provavelmente tá no nível das melhores classes aí, na faixa dos. Cara, tipo, na faixa dos 900, eu acho que você já tá. Tem chances grandes de matar se for, tipo, num cenário isolado, assim, porque Aham. você consegue fazer combos muito grandes, tá ligado? Você Hum, consegue, tipo, e ficar ciclando, né? Pra quem não sabe, a dança das pétalas do Musazuki é uma das skills que você consegue resetar o cooldown. E ela tem 50% de precisão, pô. Então é, tipo, muita caraca. coisa. E ela dá um dano muito forte. E na outra skill que você também consegue resetar o cooldown, que são as duas skills principais, né, do kit, que é o corte furacão, você consegue debuffar 12% de Eva. Então, Hum, assim, você meio que. Quando você pega um cara que é mais tanque, o seu foco vai ser fazer combo repetindo Dança das Pétalas, entendeu? Porque entendi. você debuffa ele uma vez com corte furacão, e depois fica tentando usar o Dança das Pétalas pra combar mais. É até uma coisa da build, colocar um pouco mais de precisão que eu falei, porque você de fato não precisa de tanta precisão, mas se você tá com uma pessoa sobrando ali, você consegue colocar mais precisão, você consegue distribuir um pouco mais o dano no kit, porque senão você fica só no florescendo e é isso, entendeu? Aham, interessante. E tá, muito bem pontuado ali. Eu vou te fazer uma pergunta a mais aqui. Você falou que uma skill que reseta aí, a debufa 12, né? Se foi isso? Ela debuffa 12 e a outra
é 50% de precisão e ela dá um dano interessante, assim. Porque essa mecânica do Musasuke de resetar skill em cooldown não é só igual você, tipo, usa skill em cooldown e o dano cai pela metade, tá ligado? Você Uhum. consegue resetar ela e ela ainda dá um dano interessante. Cai um pouco, mas ainda dá um dano interessante, mantém as proteções, é diferente, né? Assim. Tá. E buff de precisão, ele tem algum? Ou ele trabalha só com esse debuff de evasão mesmo? Ele tem no Buffsuki só, que ele Hum, tem 15%. Então, se você é. tiver bufado aí que você, né, você estoura o cara. Da hora pra caramba. Tá, aí você comentou sobre build ali, que poderia focar, vai ser a pessoa sobrando, focar um pouco em precisão e falar um pouco sobre evasão também. Certo, interessante aí vejam essa build de evasão do Musa, mas você acha que É, valeria a pena considerar DR ou não? Musa sempre evasão mesmo? não, então, é uma opção. Se você for para o dano full ali, fazer uma build com mais precisão e dano, a DR funciona bem, sabe? Agora, se você Uhum. quiser a build mais híbrida, aí, para tancar mais, eu não acho que a DR compense, tipo, uma DR tanque, digamos assim, né? Mas a DR para fazer o full AP, ela compensa, né? Agora, para tancar, e você, uma build mais híbrida, você vai para evasão. Pode crer. Tá As bom. duas opções existem, né? Não sei se você vai ter essa informação pra gente aqui, mas sabe dizer quantos por cento de evasão o Musa consegue bufar? Evasão, ele tem uma passiva que foi bufada no reboot, né? Porque antes era só evasão melee, mas agora é evasão total. Cara, eu acho que eu vou ter que contar aqui só pra confirmar, não fala besteira, velho. Calma aí. Tranquilo. A gente tem. Porque vai de 0,5 em 0,5. Deixa eu ver se todas não. Tu consegue ver no P, É. né? Ali, total também. No I, meus status. Mas será que ele. É que eu não sei se entra mais alguma outra coisa, acho que não, né? Entra os 5 Deixa da eu olhar. guilda só. Ah, tá. Evasão. Então, sem os 5 da guilda, 10% a passiva. 10%. Tá, então tá mostrando 15 aí, né? Ele não tem buff no. Tá mostrando 15. Ele não tem buff no dash igual as outras classes, por isso que talvez ele não tanque tanto, sabe? Uhum. Mas ele tem essa passiva aí. Eu lembro que comentavam, eu não sei se era só a Mael ou se era o Moza, talvez você saiba me dizer aí, que alguma das duas tinha um debuff de precisão no alvo. Isso ainda existe, sabe informar? Existe. Ele tem um. É no Estocada Saga, inclusive. Na Uhum. verdade, eu acho que o Musasuka ele tem duas skills. Deixa eu confirmar. Isso. Essa skill aqui, ela. As duas são desprotegidas, assim, paradas, né? Essa skill aqui, ela reduz 9% de precisão no alvo. E o Estocada Cega, ele reduz 18%. Não Uhum. estaca, se eu não me engano, mas Uhum. é muita precisão. A questão é que é uma skill bem desprotegida, assim, né? Então. É, dá pra usar Bom, ali, mas. é pra você acertar o cara e cair e tancar. Interessante. Tá bom, tá bom. Essas dúvidas que eu tinha aí sobre a evasão, ficou muito bom. É, tem uma outra mecânica do Muso aí, que também era da hora a gente explicar pra galera, que é sobre a lâmina do tigre, né? Se quiser puder explicar pra gente aí como funciona. Exato. A lâmina do tigre 2 minutos e meio de cooldown, você fica full SA. Então, eita, fez suco sem querer. Você fica full SA, você pode pular aqui, ó. Vira um strike da vida, só que sem o grab no final, né? Pra você andar. Basicamente, e o dash para de gastar estamina. Mas é aquilo, você perde acesso. Ó, como as skills ficam diferentes. Você perde acesso a quase todas as skills do kit. Ele fica meio roxo até, é bem Aham. estiloso, tá ligado? Inclusive, deixa eu ver se eu consigo fazer a tempo antes de acabar. Ele tem uns Mortal Style aqui, ó, você desbloquear rolamento, ó. Caraca. Mas, mas ela não dá dano, basicamente. E é um modo que a galera usa. Porque esse caching dela no começo, que ele levanta a espada e fica parado, é iframe. Então é um modo que a galera usa, é como se fosse um segundo V, sabe? Uhum. Quando você tá quase morrendo ali, você puxa, fica no iframe e sai correndo, que nem um maluco, entendeu? Uhum. É mais ou menos essa pegada. É porque não gasta estamina também, né? Mas Uhum. pra agressivar, não é, tipo, quase nada efetivo, sabe? Interessante. Ah, ficou muito bem explicado aí. Era só pra mostrar pra galera como é que funciona mesmo. Tá. E sobre o slow, assim, você acha que o slow prejudica muito o Musa? Eu acho uma classe que é bem afetada por slow, porque a gente sabe que tem algumas classes que, tipo, eu sinto muito slow de attack speed, eu sinto muito slow de move speed, Aham. ou não sente muito nenhum dos dois às vezes. O Musa, ele é muito afetado pelos dois, né? Tipo, o Musasuke, Uhum. ele bate muito rápido, então o attack speed muda bastante nele. E ao mesmo tempo o dash, né, que é a coisa principal assim da classe, ela é muito afetada pela move speed. Então o slow é uma das ferramentas mais importantes, eu acho, para lidar contra o Musa assim.
Interessante. Até na questão, por exemplo, da Solari, que a gente estava falando, aquela segunda estratégia, que é você ficar fazendo esse papel de vai e volta, ficar enchendo o saco, as classes que mais vão te atrapalhar lá são justamente as classes que conseguem te dar slow e te seguir, sabe? Porque aí o seu plano de jogo ele é completamente atrapalhado, porque você não tem mais esse negócio de, tipo, o cara não vai, tipo, você atrapalha ele, daqui a pouco você sai, aí ele tem que desistir. Não, o cara, você toma um slow, o cara vai atrás de você, fica que nem um maluco, então talvez um, um, um Racha Awakening consegue fazer isso se você tiver com muito slow, um Zerkesuke, e uma Dracania Awakening também. A Dracania Awakening é um caso um pouco à parte, assim, porque ela ainda consegue te matar em pé, né? Que é um negócio que eu acho meio desrespeitoso, matar É logo verdade. o Muzasuke em pé, assim, com tanta pressão, mas tudo bem. É verdade. A classe é um problema, a Ela gente vem. sabe disso. E se a gente fosse falar um pouco agora sobre o 100% do Musa Associação, você fala pra gente. Se conseguir falar algo do PVE também, além do PVP? Então, o 100%, tipo, a maior parte das pessoas não gosta muito, mas eu incrivelmente uso ele às vezes, até na Solari da vida, no PVP, né? Uhum. É, porque é um CCNSA, ele é full parado, assim, você fica pedindo pra tomar greve, mas o começo dele é um cache em iframe. Então muitas vezes o cara vem que nem um maluco pra te gravar, aí eu puxo ele gasta o grave na iframe e toma o CC da skill, entendeu? Pode crer. Mas. E ele tem um range muito pequeno, tipo, é menor do que quase todos os CCs do kit. Eu vou usar ele aqui, é bem bonito até. Usa Mas, tipo, eu tenho que ele estar mais ou menos. Ah, é, em direção ou NPC tá olhando. Deixa eu me levantar. Usa nessa direção aqui, em porque o direção ao cameraman. NPC. O É porque cameraman. eu. Daqui pra lá, sim, pra frente pra lá. Ah, Aqui onde eu tá. tô, tipo aqui onde eu tô. Daqui ele pega? É porque o Ah. cameraman ele é meu É burro, porque eu sabe? queria, Tu deve entender tipo. esse cara aí. Eu queria demonstrar um pouco o range, tá ligado? Eu queria falar de Ah, o onde que ele range. pega, Não, mais então ou vamos menos. aqui fora aqui. Pronto. Tipo, pra pegar o CC dele, você tem que estar bem colado. Tem que ser mais ou menos daqui, sabe? Deixa eu ver se tá com efeito ativo. Meu Deus, peraí. Tá safe. Tá, então tem que ser mais ou menos desse range. Qualquer coisinha, ele já não pega. Então é uma skill que eu recomendo, se você for usar por algum motivo na Solari da vida, você usar às vezes quando seu amigo tá no chão sendo combado, sabe? Esse tipo Uhum. de coisa. Que aí você cola no cara, né, e tenta usar ela pra salvar. Então é esse aqui, ó. Parece meio ruim mesmo. É meio ruim mesmo, mas eu ainda uso às vezes, por incrível que pareça, cara. Pra você ver aí, né, como CCNSA é roubado, eu ainda uso a skill, velho. Pode crer. Mas o, e o 200%, cara, eu não realmente não costumo usar. As únicas vezes que eu usei, eu morri e ele ainda não dá dano. Mas eu vou usar aqui pra vocês verem. O 100% ele dá um dano bacana, É, além de CC? cara, na Solar, se for um alvo meio papel, eu diria que ele consegue arrancar uns 40, 50% da vida, assim, na skill inteira, sabe? Interessante. Então ele dá um Caramba. danozinho ainda. Tem uma coisa que é um pouco engraçada, que eu já tentei fazer às vezes, mas é muito trabalho, que é a versão da pré-awakening da skill, a versão Jin, ela dá mais dano. Ela dá o dobro do dano, na verdade. Então eu consigo arrancar, tipo, 80% da vida do cara. Caraca. Mas aí eu teria que trocar no meio do PVP, que é um negócio meio esquisito, né? Uhum. Tá, e esse aqui é o 200%. Caraca. Bonito. É bonito, mas é meio inútil, sabe? Que E pra nem todos PvE, os cara, eu 200%. não sei muito. Eu não sei muito, eu, tipo, realmente nunca vi os caras usando nem nada, Uhum. sabe? Não, 200% do Talvez agora PvE. que ele dá. Que você pega o buff, né? Até o 100 também, né? Talvez agora que pega o buff, você consiga até usar ele, né? Porque não vai ser uma perca total, mas assim, não vejo a galera usando, não, sabe? É porque também quase nem dá, é uma situação muito específica pra usar um 200% no PvE, né? Não, o Mas. 100 também, tô falando do Ah, 100 o 100, também, pode entendeu? crer. Mas falando sobre os 200% agora, porque a gente vê aqui no podcast que todas as classes ali, tirando os decks de exceção, mano, só são bonitas e umas nem isso, viu? Da hora, ficou bom aí. E sobre combo protegido ali, eu sei que você não. No seu combo para dar mais dano, você vai ter vários gaps aí, né? Mas se você quiser fazer um combo mais protegido ali, dá para dar um dano bacana ou não? Ou não Consegue. dá? Cara, isso facilitou muito. São duas coisas que, na verdade, facilitaram muito na classe com os últimos tempos. Tipo, aquela questão da nota lá de fazer funcionar numa Solar da vida. Uhum. Antes eu ia beirar uns 10 quase, tipo, nas seasons passadas, pra ser honesto, velho. Porque. Mas agora, com essa melhoria da estamina,
E com a melhoria da proteção no combo, eu diria que facilitou bastante a classe, sabe? Porque agora antes você usava muita desproteção mesmo, agora você consegue alternar mais com guarda frontal, sabe? E você também consegue bater mais em SA, mas aí você não vai dar o dano, tipo, máximo da classe, que é o que é a principal ponto forte dela, sabe? Entendi. Interessante. Em questão de estender também, né? Como ele não tem nenhum CC. Ele tem os dois em guarda frontal, mas até os dois em guarda frontal, eles são. Um é empurrão e o outro é stun. Então, para estender no combo, que é combo de float, principalmente, porque a classe dá muito era ataque, né? Você sempre estende desprotegido também, sabe? Mas, cara, são desproteções rápidas que se você pegar o time, você consegue, tipo, ter uma segurança, assim, sabe? Não é a pior coisa do mundo. Interessante, interessante. Muito bom. Acho que as perguntas que eu tinha sobre o PVP eram essas. Vai entrar agora no âmbito de perguntas mais pessoais. Pode estar se alongando nelas ou não, Uhum. fica à vontade. Vou começar Tranquilo. aqui. Deixa eu só anotar o tempo aqui para me ajudar no futuro. Tá. A primeira pergunta que fica aqui é sobre definir a sua classe. Se fosse definir a sua classe com uma palavra ou até três, que palavras você usaria assim? Cara, dano. É isso, tá ligado? Muito bom, Mano, velho. tipo, e rápida também, uma classe rápida. Acho que é nessa pegada aí, mais ou menos. Uhum. Muito bom. E se você fosse pontuar um skill favorito, assim, um skill que você acha, pô, essa skill aqui é muito da hora, velho, qual seria? Cara, em questão de animação, ela não é nada demais, mas é o que a gente tava falando. A estocada cega é o meu CC favorito, assim, de acertar com a classe, cara. Porque quando você faz esse movimento de câmera muito rápido, você vem correndo assim, é um negócio que é, tipo, recompensador, sabe? Tipo, você acertar, assim. É um tipo Uhum. de engage arriscado que eu gosto muito de usar, porque é estiloso, sabe? Assim, fica bonito no montage, tá ligado? Quando você vem Pode muito crer. rápido, assim, então. Da hora pra caramba, velho. Mas o Ventania, tirando isso, é uma skill muito interessante, porque é uma skill que você consegue resetar o cooldown. Talvez seja a skill assim, principal do Kish, é uma skill que dá muito dano também, que debuffa evasão, e que você consegue usar ela para ter uma possibilidade de movimentação maior do que uma Mamaewa ou do que um Musa Awakening. Uhum. Porque é uma skill que você consegue resetar o cooldown dela toda hora e você consegue uma agilidade maior, sabe, do que só da dash. Uhum. Da hora. Tá. E, continuando aqui, se você fosse pontuar um problema grave assim na sua classe, se pudesse ter um momento ali com o Jotinha, sentar um pouco para conversar com ele, você pontuaria ali, pra dar aquela olhada com carinho, que você falaria para ele. Cara, assim, eu vou falar acho que ponto fraco, mas eu não acho necessariamente que seja um problema. Eu acho que ponto fraco, na verdade, é uma coisa que a PA tem que adicionar mais nas classes. Aham, Eu acho que, tipo, o balanceamento é isso, né? Tipo, você ganha em um lugar para perder em outros. Então, verdade. como eu falei no podcast, eu acho que hoje em dia o maior ponto fraco seria justamente na troca de CCs. É, ele, assim, eu diria que ele fica em desvantagem até contra as classes que não tem grab, na maioria das vezes, por causa de proteção, sabe? Uhum. E eu acho que a troca de CC é um ponto mais fraco, mas é aquilo, ainda é rápido e tal. Você consegue contornar, assim, mas eu diria que é um pouco mais difícil de usar do que a média. A estamina antes, ela era um problema muito agressivo no Musasuke. E eu acho que para explicar melhor até para o pessoal, pode se alongar, né, nessa pergunta aqui. Bora, volta. Tipo, a estamina do Musasuke antes, ela era muito ruim, não por causa de movimentação, porque muitas vezes a pessoa pensa, o cara fala que a estamina é ruim, então ele dá dois dashes e para, que é o que faz mais sentido, né? Mas Uhum. nunca foi isso. Como ele tem essa mecânica de bater usando estamina, todos os engages, até os desprotegidos, né, que é a maioria, eles também gastam estamina, inclusive essa aqui, ó, que é desprotegido e parado, isso aqui gasta estamina, tá ligado? Tipo, é, a questão é que ele tava, e andar gasta estamina, mas por si só não é tanta coisa assim. A questão é o conjunto, tá ligado? Quando você tá Uhum. na fight ali, ele tá sempre gastando, e quando que você tá recuperando, sabe? E fora isso, quando a gente fala de recuperação, você ficava muito vulnerável, porque era basicamente o bloco. O único Linger em SA que você tinha pra recuperar era o. É um Linger que tem 25 segundos de cooldown, tá ligado? Caramba. Que é esse Linger aqui. Então você ficava muito no bloco. E, tipo, é diferente você blocar porque você quer e você blocar porque você tá preso naquilo, tá ligado? Você, Aham, você se é torna, verdade. você se arrisca muito, né? Tipo, principalmente com block jump, esse tipo de coisa. É complicado. É, então a estamina era um problema muito grande. E a mudança que eles fizeram, eles reduziram um pouquinho o consumo, mas eles colocaram essa skill, que é o corte furacão, pra recuperar a estamina no Lingering. Então, você Hum, consegue resetar o cooldown dela e é um Linger que você, tipo, consegue ter acesso
quase a hora que você quiser, né? Pode crer. Então, o que melhorou no consumo de estamina é que é muito menos arriscado agora você recuperar do que você só ficar blocando, tá ligado? Parado. E não é, Entendi. tipo, o bloco no muso não é esse bloco, não é nada, é um bloco parado, né? É verdade. Pô, muito bem explicado. Então, se eu tivesse ali com o Jotinho, ele colocasse um floatzinho em SA, você ficaria muito feliz, satisfeito? Cara, ficaria, mas é aquilo. Eu acho que tá equilibrado do jeito que tá, sabe? Pode crer, pode Tipo, eu crer. não acho que tem que. Eu acho que o problema talvez seja justamente os caras que dão um dano igual do Musazuki e só dá se ser protegido, velho. Aham, pode crer. Não, justo, justo. A galera falou aí que o Okazaki ia chorar da classe, só ouvi verdades até agora, tá? Que totalmente pé no chão. Então, continua aqui. Agora, se fosse pontuar uma coisa broken, assim, que daria pra nerfar um pouco na sua classe, eu diria que seria o quê? Na mesma lógica, não acho que necessariamente tem que ser alterado, mas acho que o dano é o recurso que mais se destaca, assim, né? Tipo, eu acho que a classe ela meio que se equilibra com os pontos fracos e fortes, ela se equilibra meio que, tipo, externamente, no geral. Aham, Mas dentro, tipo, se for analisar recurso por recurso, ela é uma classe muito desequilibrada, sabe? Ela tem um dano, assim, extremamente alto e ela vai perdendo nas outras partes. E, então, talvez, sei lá, num rework possível, daria pra mexer nas duas coisas e tornar uma classe mais equilibrada, tipo, em questão de pra um e pra outro, sabe? entendi. Baixar um pouco o dano e É, melhorar o CC, você fala, né? daria pra fazer isso, mas eu honestamente não confio no Jotinha pra fazer isso não, tá? Então eu Não, prefiro ficar com confia meu dano aqui. não, confia não, confia não. Tá, então vamos seguir aqui. E se você fosse dar uma dica pra quem tem dificuldade de jogar com a sua classe, diria o quê? Detalhezinho ali pra ele se atentar ou coisa pra ele fazer? Pergunta é nova, hein? Quentíssima. Cara, pra quem tem dificuldade de jogar contra a minha Isso. classe, né? Melhore. Cara, trabalhar na parte dos slows, boa parte das classes hoje em dia elas têm muito slow, então um Musa com slow é completamente diferente, né? É, E é aquilo, vai depender da questão do dano em pé. Se você não estiver tomando tanto dano em pé assim, cara, tenta jogar o mais protegido possível. Se possível, só usa os seus CCs em SA. Porque se o cara tiver que te dar CC e você só estiver usando CC em SA, grandes chances que ele que vai acabar levando, tá ligado? Verdade. Mas nesse sentido, se você estiver tomando muito dano, aí eu acho que a classe, como eu falei, ela fica até bem forte pra 1v1, né? Uhum. Então é você conseguir manejar. é, Talvez uns iframes, se você tiver, mas assim, se você estiver levando muito dano, não é tão fácil, né? Porque é muito dano, muito rápido. Você tem que tentar equilibrar aí mesmo. Mas acho que o Interessante. slow talvez seja o melhor recurso nesse sentido. Muito bom, muito bom. Aí, ó, a galera não tem medo de falar os counters da classe não aqui, pessoal. A galera fala mesmo, pô. E se você fosse pontuar assim o melhor matchup que você acha mais fácil, assim, você vê aquele cara ali pensa, pô, vou amassar ele agora, velho. Não vale sai nem restrição, vai. Cara, ah, quando tira esses dois, né? Fica. Mas também na lógica do dano. Cara, o Archer, por exemplo, é um matchup engraçado. Que o dano, tipo, ele varia muito. Se você tiver dando um dano, tipo, muito, muito alto, tipo, o mais alto possível, o matchup é muito fácil pro Musa, porque você chega no cara e você estoura ele. Agora, se o dano começa a cair um pouco, você já começa a ter problema pra chegar nele, tá ligado? Uhum. Ele começa a kaitar, você começa a tomar muito dano no dash. Mas se você estiver explodindo muito fácil, um Archer fica fácil. Mas pode se tornar difícil. Tentando pensar algum que seja, tipo, fácil sempre, tá ligado? Mas sem a Uhum. Ranger Suki é meio. é, Eu não sei, eu acho que mesmo se ela estiver te dando muito dano em pé, eu acho que uma bruxa Awakening você consegue ganhar a troca tranquilo, tá ligado? Você Aham, consegue coitada. pressionar ela, ela não tem grab. Já já eu vou ter Eu que acho, tirar ela também da evolução. Tô escolhendo muito ela, coitada. Mas eu tá acho bom, que. muito bom. E olha que eu nem tenho grab, né? Normalmente a galera fala porque é muito fácil de gravar, É mas verdade. ela não vai ganhar a troca, tá ligado? É difícil, velho. É, eu consigo correr dela, né? Enfim. Uhum. Tá, e se você fosse pontuar, assim, escolher uma classe pra você dizer que é a pior, assim, qual você colocaria? Velho, cara, pior matchup. Mano, eu vou falar talvez com uma experiência de X1, né? Porque são matchups no X1, mas talvez a minha experiência de Solar esteja até impactando um pouco nisso, tá ligado? Uhum. Que, na minha opinião, acho que a Dracania Awakening,
por incrível que pareça, no SA a gente não tem tanto, assim, na Solari, né, quanto nos outros servidores, né, velho? Tipo, porque tem servidor, por exemplo, no top 10 que tem 8 Dracanias. Aqui a gente terminou sem nenhuma, né? Então, mas quando você pega uma Dracania Awakening boa, é muito difícil, porque, tipo, você não vai ganhar no dano em pé, ela tanca mais, trocar CC, ela também tá na vantagem, como a maioria das outras, ela tem grab e ela consegue correr atrás de tu ainda, então é tipo... E se você, por um acaso, ganhar na troca de dano, ela ainda vai lá e se cura e bufa PA. Então, tipo, é basicamente, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, entendeu? Draconian É Awakening, isso aí. graças a Deus, ela só tem todos os recursos do jogo só, né? Interessante. Basicamente ela tem tudo. Cara, a única coisa que a Dracania não tem tanto assim, eu acho que é iframe, mas eu também não tenho, sabe? Então fica tipo, é muito complicado, cara. A Dracania, eu acho que é a classe mais forte, tipo, disparada da Solari. E, tipo, eu tô falando que ela é um pior matchup porque ela é um matchup ruim no X1 e até em outras áreas ela te atrapalha bastante, tá É ligado? verdade. O Racha é uma classe que eu tilto um pouco porque eu honestamente não acho justo uma classe tipo, tão rápida ter tanto slow. O Racha Awakening, tá? Uhum. Porque ele tem um grab ranged ainda. E até o Luquinha, por exemplo, que ele falou no Warrior, que o Warrior também é uma classe que não tem uns iframes muito confiáveis assim. Sim. E como eu falei, quando você não tem muito iframe, você confia no range pra sair do grab, né? Agora, quando o cara ele consegue te dar um slow daquele nível e ainda tem um grab ranged, essa função de sair do range do grab é um pouco complicada, tá ligado? É verdade. Fica um pouco pegado. Você fica meio que muito na mão do cara assim. Você vai ter que confiar em um iframe meio bosta pra tentar baitar ele. Então é uma perspectiva tipo de vitória meio desfavorável, assim, sabe? E ele Interessante. consegue também, né? Quando dá o slow, ele consegue, tipo, colocar uma pressão, ficar seguindo, assim. Na Solar ele atrapalha você bastante também. Tá, muito bom explicado. Eu também acho que do Hashashi muito forte. Tá. E se sua classe não existisse, qual classe você cogitaria assim jogar? É, Se minha classe não existisse, velho, eu provavelmente a classe que eu sempre fiquei em mente seria o Ninja, que eu acho que visualmente, né, tipo, em estilo, segue uma lógica parecida, né? Uhum. É... Mas, ultimamente eu brinquei com as outras classes, né, galera? Fica zoando bastante aí meu Strikesu, que eu brinquei de Strikesu, que é uma classe que eu acho da hora. Tô brincando às vezes de Valk Awakening, novidades em breve aí. Olha aí. Cara, mas assim, a Valk é uma classe que ela tá chamando minha atenção porque eu vejo que ela é pouco explorada na Solar aqui do SA e ela tem um potencial de teamplay que parece ser muito massa, né? Aquele negócio daqueles buff em SA pra levantar o cara, Sim. PA, né? Cura. Então, tipo, eu acho ela uma classe, tem o 100% bom também. É uma classe que, nessa questão de jogar com time, assim, deve ser divertido com ela, tá ligado? Então eu tô dando Uhum. uma olhada também. Mas eu acho que o primeiro lugar de sempre, se eu não tivesse preguiça de aprender, seria o Ninja Awakening. Da hora. E uma classe que você não iria de jeito nenhum, assim, que você olha e não tem o menor interesse. É... Nova Suki porque eu quero jogar o jogo, velho. Muito bom. A Navasuke é a mais escolhida aqui da classe que não iria. Interessante. Cara, Nova Suki, velho, assim, eu realmente não acho graça nenhuma na gameplay da classe. Uhum. Tipo, eu sou o cara que tem um pouco de resistência a fazer coisa que eu acho muito idiota. Então, tipo, até se Uhum. eu tivesse guia, talvez eu resistisse um pouco o build evasão, porque eu sou um pouco tiltado com as builds muito tanque, assim, o cara cai no chão. Porque pra mim, velho, a luta, eu gosto do PvP do BDO, tipo, ganhou a troca de CC, matou, tá ligado? É. Então, Como tipo, é pra ser, né? esse negócio de cair no chão, tancar, levantar gravando, eu não gosto muito, É. então eu tenho um pouco de resistência a fazer isso. Então a Nova Suka ela segue minha lógica semelhante. É uma coisa que eu acho meio nojenta, assim, ficar ganhando luta com o pet dando autobot, né? Aí, tipo, resistência, por exemplo, é uma coisa que eu sou assim também. Véi, pode estar no meta que for, eu me recuso a botar build de resistência porque eu não me sinto bem ganhando uma luta porque eu resisti, velho. Sério mesmo. Tipo, Aham. eu não gosto, velho. Pode crer. Aí, então a nova eu acho que ela segue essa lógica, mais ou menos. Mano, muito bom, muito bom. As perguntas que eu tinha separado pra gente eram essas. Se alguém tiver alguma pergunta pra fazer no chat aí, pode fazer agora. Eu separei só uma pergunta que a galera fez no chat aí. Acho que até porque você acabou explicando tudo muito bem, então acabou que as pessoas conseguiram absorver bem as coisas e não ficou muita dúvida mesmo. Inclusive, parabéns aí. Uhum. Ótimas explicações. Valeu, mano. Vou fazer a Dá pra pergunta dar aqui. uma manipulada aí nas opiniões, eu acho, né? Tá. Teve um cara que comentou ali, ó. O Sabão ali comentou. O Kazaki ali com todo malabarismo pra não dizer que a classe é broke. Achei engraçado.
Mas não era isso que eu ia falar. A pergunta que eu ia fazer foi do Lucas Cava 1. Ele perguntou o seguinte: Gnalas, pergunta pra ele como ele se adaptou na troca da Awakening pra Suki. Lá atrás, né, quando você transicionou. Estou com muita dificuldade para me adaptar com a Cara, sucessão. Dá alguma dica pra ele? é porque, assim, no meu caso a experiência é um pouco diferente, porque foi. Eita, rapidinho, um segundinho. Tudo bem, tudo bem. Ô, Brooks, vai ter sim, mano. Vai ter sim, Brooks. Esse podcast vai rolar, velho. Eu quero só ver, pô. Mas vai rolar sim. Eita, pronto, foi mal. Então eu levei gank ao vivo aqui. Tranquilo, Mas tranquilo. enfim. O... Qual era a pergunta mesmo, velho? Ele Me queria perdi, uma velho. dica pra se adaptar da troca da Awakening pra sucessão, que ele não tá se habituando muito bem. Então, na minha época, a experiência foi um pouco diferente, porque, como eu falei, o Musasuki ele mudou muito com o reboot, né? Então, tipo, a PM não era tão diferente, né, da Suki pra Awakening. Uhum, Mas hoje em dia é bem diferente. E, cara, eu acho que se você fizer o grind do jogo, é um caminho pra você começar a pegar o APM, né? Você tentar uhum, tryhardar no grind ali de Musasuki, você vai bater muito rápido, você vai pegar os comandos. Mas fora isso, tipo, é mais experiência mesmo. Eu acho que talvez a memória muscular, o caminho mais fácil de você pegar, assim, a dica, seja você grindando mesmo, porque no PVP em si, é, você, tipo, é uma coisa mais à parte, assim. Eu não sei como é uhum. o estilo de jogo do cara, né, e tal, mas eu Certeza. acho que esse seria um caminho mais tranquilo pra ele seguir. Tá. Teve mais uma pergunta ali que o senhor Zashira fez Sim. pra gente. Ele perguntou. Não, mas pergunta pra ele se ele queria a flechada da Mayoasuke no Musasuki. A flechada da Mayosuke é bem mais forte que a do Musasuki, porque. Até porque ela tomou um nerfzinho aí, mas ela dá um dano alto da peste, né, no cara em pé. Ela virava uma metralhadora lá e arrancar o HP. Mas, velho, honestamente, tipo, eu não sei, velho. Tipo, não é uma coisa assim que eu parei muito. Nossa, eu quero ficar dando Aham. flechada nos outros. Na verdade, eu nunca gostei muito desse gameplay de correr, que é uma coisa que a classe é meio forçada em muitos momentos. Mas, tipo, por exemplo, num V1 da vida, não vale nada, né? Não tem rank nem nada, na Solar eu vou ter que ser rato. Mas, tipo, num V1 da vida, eu vou sempre pra cima, que nem um maluco. Se eu tiver com low life de Musa, eu vou pra cima, porque eu não gosto muito desse gameplay de ficar correndo dando flechada, sabe? Uhum. Deve crer. Tá aí. Então, ó, acho que quando a gente encerra as perguntas aqui, eu vou só agradecer a galera que tava aí no chat aí, fez as perguntas, participou, a galera que acompanhou aí. A galera do YouTube também, que vai assistir ali, pode deixar as dúvidas aí no chat e vai comentando. Eu vou postar os vídeos que ele mencionou. Agradecer a galera que veio aqui assistir pessoalmente também. Tem alguém abaixo ali que eu não consegui ver o nick. Mas o senhor esteve mais uma vez. É, o senhor Pragmato chegou no meio ali, ele sempre senta em cima da mesa, não sei porquê, mas ele gosta de sentar ali. O senhor Luke que tirou até o Baixar de Vitrina, tava fazendo brincadeirinhas com o nosso amigo Musa. O NPC da Arena tá sempre aqui, que eu ia falar dele aqui, coitado. E, claro, o senhor Kazaki disponibilizou o tempo dele aqui e o conhecimento também de anos com a Valeu, classe mano. aí pra passar pra gente aí. Uma Dark fez uma pergunta ali que eu acho que eu não fiz pra você, se você tinha canal na Twitch ou no YouTube. Na Twitch tem, né? Eu tenho os dois. E no YouTube eu só tenho uns montage perdido lá, tá ligado? Uhum. Na verdade, eu tenho até um vídeo de combo, mas foi que eu fiz pro pessoal do NA, então o vídeo tá em inglês, não sei se serve, mas eu vou mandar aqui o link no chat. Tá, manda aí, por favor. Bem lembrado, Mandarek, que eu colocar É, aqui nas perguntas, porque eu esqueci. Então. então, eu tenho aí uns combo, eu tenho um vídeo combo que não tá 100% atualizado, mas dá pra você pegar uma ideia. É... Aquilo, combo também, né? Como a gente falou durante o podcast, depende, velho, de quantos quem você tá lutando, senão você, tipo, spama furacão lá, como diz o Zedão, e mata o cara, tá ligado? Mas, então tem esse aí, e da Twitch deixa eu pegar também. Ele tava falando Cara, sobre isso. Solari, Ele tava hã? falando sobre isso, Ranko, que ele deu a dica de. Foi uma pergunta que eu fiz, na verdade. Ele falou pra focar no grind ali, masterizar os combos no grind ali, que você melhorar bastante. Tem algo a acrescentar ali sobre a pergunta do Ranko? Ele queria dicas pra passar do passo É intermediário que, pra mestre da tipo, classe. é que eu tô tendo um pouco de dificuldade pra achar uma dica, assim, muito específica pra PVP, Aham, porque, tipo, eu acho que a dica é jogar mesmo, tá ligado? aham, com certeza. Mas, porque o que eu acho que as pessoas têm dificuldade, né, é pra fazer os combos certinho, né, e tal, não se embaralhar nas skills, né, porque é por causa da PM, né. Uhum, Então, tipo, eu acho que o grind, se você tentar fazer o combo certinho no grind e não fazer o grind todo torto,
E como é uma coisa que você provavelmente vai fazer porque você quer evoluir a sua guia no jogo, você prestar um pouco mais de atenção, tentar. Eu acho que ajuda na sua memória muscular, né? Pode crer. Deixa eu mandar. Uma única ressalva é que no grind você costuma spamar muito Dança das Pétalas, né? Que é a skill que dá mais dano pra você resetar o cooldown no PvE. Mas no PvP, é uma coisa que você tem que tentar se adaptar. Talvez até tentar grindar algumas horas, você vai perder um pouco de lixinho fazendo isso. É você fazer o spam do corte furacão, né? Que é os dois botões do mouse. Porque no PvP, o corte furacão é SA, né? Então você vai repetir muito mais vezes ela do que o Dança das Pétalas, né? Que é guarda frontal. Uhum. Deixa eu. Esse aqui é o da A Twitch, Twitch. né? Da hora. Vou deixar na descrição do É, YouTube aí pra galera também, tá? Pô, o negócio da Solari também, que quando a gente tava falando lá, que eu não mencionei, nessa season, acho que por causa dessa melhoria na estamina, principalmente, que viabilizou a classe, a gente teve outro cara ainda, o Forest, que eu até citei no podcast, ele pegou um rank da hora lá no NA, porque nas outras seasons, literalmente, isso daí era a minha defesa do choro dos caras, tá ligado? Nas outras seasons, era literalmente só o mais alto que tinham chegado no outro servidor de Musasuki, era na faixa dos 1.800, 1.900 pontos. Enquanto na Season 1 aqui, que eu tava muito nerd assim na arena, eu consegui bater 2.600, né? Então, era tipo, até engraçado, porque aqui ficava falando que a classe era full meta, aí nos outros servidores, tipo, os outros caras falavam que eu peguei esse ponto porque o SA é ruim, né? Aquele preconceitozinho de sempre, assim, básico. Ah, pode crer. Aí ficava nessa treta aí, mas, tipo, agora com essas melhorias da estamina e tal, a gente já viu mais gente conseguindo subir também, Uhum. é, e eu acho que, assim, a classe, como eu falei, tá forte, mas só tem aquelas ressalvas, assim, pra carregar, que é um pouco difícil, sabe? Não é natural, assim, sabe? Interessante. Ah, muito bom. Muito bom, Casaco. A gente vai encerrar aqui. Agradecer aí, parabenizar aí. Inclusive, muito bem explicando as coisas aí. Muito bom mesmo, mano. Se você quiser se despedir aí, pode ficar à vontade, mano. Mano, é isso. Valeu aí pro pessoal do chat. Valeu também, Guinalas, mais uma vez pelo convite. E é isso. Na próxima, eu vou hibernar de novo. Na próxima cena da Solar eu tô aí, velho. É isso. Quando quiser aparecer aí, trocar uma ideia, fica à vontade, mano. Vamos estar sempre aqui. E é isso. Tamo junto, mano. Valeu, valeu. Até a próxima aí, Falou, senhor falou, mano. Kazak. Valeu. Tamo junto. Boa noite aí, rapaziada. Boa noite.